O primeiro que esta manhã aqui na SIC Notícias comentou a morte de Maria Barroso foi precisamente Vítor Ramalho, dirigente do Partido Socialista. Agora aqui em presença, muito obrigado por se ter deslocado aos nossos estudos. Já aqui o ouvimos falar sobre a vida, uma vida de 90 anos, muito preenchida de Maria Barroso, destacou muitos aspectos da vida dela. O Ricardo Costa, diretor do Expresso, há pouco destacou um facto muito interessante. O facto de ela ter casado e vivido com Mário Soares, uma das maiores figuras da política portuguesa, nunca foi para ela, talvez pelo contrário, impeditivo de ser a mulher que foi, nem de ter ficado à sombra do homem que é Mário Soares. Não, isso é verdade. Eu, antes de mais nada, estou aqui com dor, obviamente, e partilhando a dor da família. Foram 67 anos que a doutora Maria Barroso foi casada com o doutor Mário Soares, uma vida inteira. E obviamente esse facto e a circunstância de a doutora Maria Barroso me ter convidado para ser quer administrador da Cruz Vermelha quando ela a dirigiu, quer agora na fundação que ela dirigia também para a administração, deu-me um conhecimento muito próximo exatamente da sua personalidade. Ela era uma personalidade verdadeiramente invulgar e é bom nós salientarmos estas referências numa altura e num período em que a ausência de valores e de princípios nas sociedades em geral, no período conturbado de transição que estamos a viver, e sobretudo a valorização excessiva do dinheiro, ela era a antítese de tudo isso, com a maior franqueza lhe digo, e fazia tudo aquilo em que se metia com convicções profundas de princípios e valores. Falou na situação particular da relação dela com o Dr. Mário Soares, que nunca a diminuiu. Isso tem a ver com a sua própria gênese, se é possível referir. Ela é filha de uma família em que o fervor da defesa da liberdade era muito grande. O pai foi um militar oposicionista do regime, foi várias vezes preso. Inclusivamente a doutora Maria Barroso é irmã de mais 6 filhos do casal, dos pais, portanto, só infelizmente está viva uma, que é a doutora Júlia, e ela foi educada num quadro de grande fervor pela liberdade pelo pai, que era militar, a mãe era professora primária, como lhe disse, esteve preso várias vezes. Quando ela estava na presidência da República, quando se deslocou aos Açores, teve a oportunidade de ir a Angra do Heroísmo, à cadeia onde o pai tinha estado e viu escrito na parede: aqui esteve o tenente Alfredo Barroso. Portanto, este quadro marcou muito. Desculpa interrompê-lo, já vamos retomar a nossa conversa, porque eu tenho agora a oportunidade de falar com uma outra figura grande do Partido Socialista, precisamente o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. Voltaremos à conversa para falarmos então com o ex-Presidente da República, que também privou durante muitos anos com o casal Soares e, obviamente, com Maria Barroso. Pergunto, Sr. Doutor, se de facto Jorge Sampaio, esta imagem que temos de Maria Barroso, de uma mulher extraordinária, é uma imagem que vai ficar, de facto, para a história de Portugal, da cultura portuguesa, da política portuguesa. Bom dia. Eu não tenho dúvidas, estou muito chocado, endereço naturalmente as minhas condolências a toda a família, em especial ao Dr. Mário Soares, mas trata-se de uma senhora que teve uma vida brilhante, uma vida cheia de numerosos domínios, desde o cultural ao pedagógico, à frente do Colégio Moderno de tantos anos, resistente sempre a favor da liberdade, resistente contra o regime anterior, naturalmente, aguentando sozinha muitas vezes tudo com os seus filhos, porque o pai estava exilado, quer em França, quer em São Tomé e Príncipe. Isto são momentos muitíssimo duros para ela, que aguentou com uma resistência absolutamente notável, e depois uma ativista política permanente pelos direitos humanos, pela solidariedade, pelas causas sociais, pela dignidade das pessoas, e portanto em tudo foi, digamos, brilhante, porque era um intelecto brilhante, uma pessoa de rara cultura, com enorme apetência por saber tudo quando se passa nos vários domínios da sociedade portuguesa, desde sempre. Eu estive com ela 2 dias antes do acidente que a vitimou, e lá estava a falar do passado, a falar do presente. Recordávamos o dia extraordinário que tivemos quando fomos os dois sozinhos a fazer campanha eleitoral a Barrancos, que é uma terra
que os portugueses pouco conhecem, infelizmente, mas que é uma terra digna e válida, e foi um dia extraordinário, porque pude privar com ela a sós, e depois tive o grato prazer, que foi manifestar algo de profundamente justo, que foi condecorá-la com a Ordem da Liberdade, coisa que ela há 2 dias, esses tais 2 dias antes na Sociedade de Geografia, me relembrava com enorme gosto e prazer, porque era inteiramente merecido. E, portanto, é uma grande figura, um grande símbolo que desaparece. Os símbolos ficam, as pessoas desaparecem, os símbolos, como ela foi e é, na nossa memória, continuará com certeza, e é um excelente, grande exemplo em todas as vertentes da vida em que se manifestou e falou sempre muito diversificadamente e sempre com muito brilho. Dr. Jorge Sampaio, muito obrigado pelo seu testemunho também neste momento, aqui sublinhar alguns aspectos importantes da vida, da longa vida, 90 anos, ainda há pouco dizia aqui o Dr. Vítor Ramalho, mais de 60 anos casada com o Dr. Mário Soares, uma vida que, como ouvimos agora o Dr. Jorge Sampaio dizer, fica como um símbolo. Portugal precisa de símbolos? Precisa muitíssimo de símbolos. Eu, como lhe estava a referir, e vou fazer várias referências de símbolos da simplicidade dela, por estranho que lhe pareça, ela foi uma mulher, foi uma atriz famosa no seu tempo, era uma pessoa muito referenciada por gigantes do teatro como a Amélia Rei Colasso ou o Robles Monteiro, o marido, mas também a própria Lourdes Norberto, de quem é muito amiga, e foi uma personalidade que marcou a poesia portuguesa quando declamava em locais muito carenciados de pessoas pobres, em bairros operários. Ela leu a poesia do novo cancioneiro, desde o Carlos Oliveira, ao Francisco José Tenreiro, ao Fernando Namora, ao Joaquim Namorado. Há um poema, o Prometeu, de Joaquim Namorado, que é de uma força verdadeiramente invulgar. Ela foi, nesse sentido, uma panfletária simples, que punha as convicções da mesma forma com que em Moçambique, e isto é pouco conhecido, desenvolveu um projeto de paz, apelando ao presidente Chissano e ao de La Cama, quando visitámos, eu acompanhei-a em Moçambique, numa zona muito fustigada pela guerra, Sano Garcia, e ela conseguiu institucionalizar um corredor de paz de 20 km em redor de Sano Garcia, evitando a morte de centenas e centenas de pessoas. E fê-lo com uma enorme coragem, com um compromisso formal antes da própria paz ser instalada. A mesma coisa quando foi presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Ela foi indigitada para ser a responsável coordenadora, mal o processo de paz de Angola se concretizou. Foi a Angola com uma equipa de 9 cruzes vermelhas nacionais, a pedido do Crescente Vermelho, para fazer um relatório sobre a situação das carências de Angola, quer do ponto de vista da desminagem, quer alimentar, quer da saúde. E esse relatório que ela fez serviu de base a seguir à planificação da comunidade internacional, particularmente da Cruz Vermelha, nesta ação. Mas também ela foi fundadora do Partido Socialista, com uma enorme descrição, a única mulher que esteve presente, participou no Congresso de Aveiro com uma intervenção inflamada, foi 2 vezes chamada à polícia política exatamente pelo fervor com que colocava na recitação dos poemas e, sobretudo, nesta fase final da vida, dedicou-se muito às questões humanitárias. Era uma mulher de fé. E eu queria aqui sublinhar que a fé dela não era uma fé que fosse apartável das convicções. Ela tinha fé por convicção. Ela tinha uma relação de grande proximidade com o Papa Francisco, pediu-lhe para ser recebida 2 vezes e foi-o, porque o Papa Francisco para ela era a luz de um mundo que está inquinado pelos mercados e pelo dinheiro, e a referência que ele fazia à austeridade que mata, a frase que ela invocava muito, era-lhe particularmente cara. E esta relação era uma relação de tal maneira simples e discreta que nada tinha a ver com a sumptuosidade que às vezes nestes domínios se empresta. Mas respeitava toda a gente, independentemente das convicções, como sabe, a própria família, a maior parte dos membros da família, quer os filhos, quer o Dr. Mário Soares,
não são religiosos, e ela respeitava isso imenso e era também respeitada por isso, porque era uma mulher, sobretudo, de liberdade, como eu lhe disse. Passou muitas privações. Ela foi o sustentáculo na retaguarda do Colégio Moderno, quando o Dr. Mário Soares, que esteve preso 12 vezes, ou estava no exílio em Santo Tomé ou em Paris, ela era o esteio que garantia, com grande dificuldade, muitas vezes de ordem financeira, e procurando sempre os amigos, o Catanho de Menezes, o Salgado de Zanha, e nesse sentido era uma pessoa que se dava bem com toda a gente. Ela tem amigos em todo o sítio, desde o Partido Comunista ao Bloco de Esquerda e naturalmente ao seu partido de sempre, que foi o Partido Socialista. Foi deputada, e uma deputada que ergueu os valores da liberdade e da solidariedade, e nesta fase final de vida muito esperançosa que fosse possível raiar uma nova esperança no futuro, porque nunca esmorecia. Naquela singeleza, ela pesava 46 quilos, era uma mulher com uma força interior verdadeiramente notável. É um símbolo, é uma referência de facto, e eu digo isto convictamente. Não houve domínio onde tocasse, na cultura, como já referi, na questão humanitária com a Cruz Vermelha, na política, que não marcasse muito o que fazia e que não marcasse as pessoas em seu redor muitíssimo. Ficamos com essa imagem de símbolo que foi Dr. Vítor Ramalho. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença agora aqui também fisicamente na edição da manhã.